Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Iniciamos sob as bênçãos de Jesus, nosso querido Mestre, mais uma edição de O Evangelho em Espírito e Verdade, que vai ao ar toda quinta-feira, às 5 da tarde, pela Web Rádio Cristo Consolador, onde procuramos, no nosso programa, estudar o Evangelho, as lições de Jesus, através da doutrina espírita. Estamos ao vivo e, portanto, você pode participar enviando a sua mensagem. Teremos o maior prazer em receber, publicar e comentar. Hoje nosso programa tem estreia, é isso mesmo, porque hoje nós vamos trazer nosso querido amigo, e por que não chamá-lo assim, benfeitor espiritual, Emmanuel, através da mediunidade de Chico Xavier, onde Emmanuel comenta as cartas de Paulo de Tarso. Mas aguarde, isso é no terceiro bloco do nosso programa, porque nós vamos iniciar no primeiro bloco, continuando o estudo que estamos realizando de O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Vamos então dar início ao nosso programa. Vamos colocar aqui na tela a nossa apresentação de slides, porque hoje nós vamos ver o texto assinado pelo Espírito Vianney, e que ele escreveu na cidade de Paris, no ano de 1863, sobre o tema Bem-aventurados os que têm os olhos fechados. O texto de Vianney está no capítulo 8, no seu item 20. Lembrando que o capítulo 8 é aquele que estuda a bem-aventurança de Jesus, bem-aventurados os puros de coração. Tem um fato importante para destacar em relação a este texto do Espírito Vianney, que foi, em encarnação passada, o cura d'Ars. Portanto, ele foi um padre católico, mas que tinha o dom de curar as pessoas dos seus problemas de saúde. E é um fato relevante porque, na verdade, compareceu na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que era coordenada por Allan Kardec, uma jovem que havia ficado cega. Então, eles deliberaram evocar o espírito Vianney para saber se ele poderia auxiliar aquela moça que havia ficado cega. E aí, então, Vianney se apresenta, através do médium, e conversa com os companheiros ali da Sociedade Espírita de Paris, e no final dirige a palavra a essa moça, e ele diz que ele não poderia curá-la, porque, em verdade, ele nunca fez nenhuma cura, porque sempre foi Deus. Ele sempre foi apenas um instrumento. E a partir, então, desse caso, Vianney vai dar toda uma instrução
sobre essa questão dessa prova da cegueira. Muito bem. Então, já sabendo disso, vamos agora destacar o texto do Espírito Vianney. Nós, então, pegamos trechos que consideramos bastante significativos para podermos entender as suas explicações. Vamos ao primeiro texto, aqui está, que é o primeiro slide. Diz, então, Vianney: nas vossas aflições, voltai sempre os vossos olhos para o céu, e dizei, do fundo do vosso coração, meu Pai, curai-me, mas fazei que a minha alma doente seja curada antes das enfermidades do corpo, que minha carne seja castigada, se necessário, para que a minha alma se eleve para vós com a brancura que possuía quando a criastes. Após esta prece, meus bons amigos, que o bom Deus sempre ouvirá, a força e a coragem vos serão dadas, e talvez também a cura que temerosamente pedistes como recompensa da vossa abnegação. Então, este é o primeiro trecho do texto do Espírito Vianney que estamos trazendo para podermos realizar a sua compreensão à luz da doutrina espírita. Então, ele diz que, diante das aflições, ou seja, diante das dificuldades, dos problemas, das dores, dos sofrimentos, de qualquer ordem, a primeira coisa que precisamos fazer é nos voltarmos para Deus. E fazemos isso através da oração. E ele, então, nos dá essa oração para dirigirmos o nosso pensamento, a nossa palavra ao Pai, mas pedindo não exatamente ou apenas a cura do mal físico, orgânico, mas solicitando a cura da alma. Porque nós somos espíritos imperfeitos, reencarnados no mundo de expiações e provas. Portanto, como nos dizem os benfeitores espirituais, somos todos, neste momento, almas enfermas, almas em desequilíbrio, almas em processo de educação. Então, é isso que nós precisamos solicitar a Deus, que Deus nos dê forças para que possamos corrigir em nós as más tendências, vícios, paixões, porque o grande problema é de ordem moral e não exatamente de ordem física, material, orgânica. E que nessa oração solicitemos a Deus que, se necessitarmos, que de fato sejamos provados com essa doença, com esse problema que está, neste momento, dificultando a nossa existência, para que possamos, então, ter resignação, paciência e perseverança para vencer essa prova. Vianney afirma que Deus ouvirá essa nossa rogativa e vai sempre nos dar força e coragem. E aí estão os bons espíritos que não deixam desmentido esta colocação do Espírito Vianney, porque eles cumprem a missão justamente de nos auxiliar em nome de Deus. E ele diz que talvez, porque depende de cada caso, Deus até mesmo conceda a cura orgânica que estamos solicitando. Então, tudo depende da justiça divina. Nem sempre podemos ser atendidos. Muitas vezes, aquele problema orgânico faz parte da nossa expiação, da nossa necessidade de regeneração e evolução. Mas Deus nunca irá nos desamparar, nos dando força e coragem para continuarmos em frente. Na sequência do seu texto, Vianney vai falar agora, mais particularmente, a respeito da cegueira, da prova da cegueira.
E ele, então, nos dirige as seguintes palavras. Ó, sim, bem-aventurado o cego que quer viver com Deus. Mais feliz do que vós que estáis aqui, ele sente a felicidade. Pode tocá-la, ver as almas, pode lançar-se com elas nas esferas espirituais, que nem mesmo os predestinados da vossa terra conseguem ver. O olho aberto está sempre pronto a fazer a alma cair. O olho fechado, pelo contrário, está sempre pronto a fazê-la subir até Deus. Crede-me, meus bons queridos amigos, a cegueira dos olhos é quase sempre a verdadeira luz do coração, enquanto a vista é quase sempre o anjo tenebroso que conduz à morte. Então, agora, Vianney dirige palavras àqueles que estão enfrentando a prova da cegueira, seja de nascença ou por alguma doença ou algum acidente que ocasionou, então, a cegueira em algum tempo desta existência. E ele faz uma colocação que é importante meditarmos, refletirmos sobre ela. Quem não enxerga, não está vendo diretamente pelos olhos a sensualidade, a beleza física dos outros e assim por diante. Agora, quem está de olhos bem abertos, esse sim. E ele lembra que o cego, ele tem muito mais possibilidade de aguçar a sua sensibilidade espiritual. Enquanto nós outros, que enxergamos, às vezes nos perdemos por causa de todas as coisas do mundo que estão à nossa frente. E nós sabemos que, ultimamente, temos nos perdido nesse campo da sensualidade e da sexualidade, da beleza física, de ter os bens humanos, materiais. E tudo isso nos leva, às vezes, de roldão e esquecemos da nossa espiritualidade. A realidade é que somos espíritos reencarnados. Então, na verdade, Vianney diz aqui que o cego é um abençoado. É um abençoado porque ele pode projetar de si mesmo a luz do seu coração. Ele pode exercer, muito mais do que nós, a meditação, o recolhimento do silêncio da alma, porque ele não tem as distrações do mundo à sua frente. Então, ao invés de se queixar da cegueira, ele deve agradecer a Deus, até porque ninguém é cego por acaso. Ninguém traz algum tipo de deficiência física por acaso. O acaso não existe. Tudo está ligado às nossas existências passadas e às provas pelas quais precisamos ainda passar para fazer conquistas de ordem espiritual. Por isso, no seu texto, o primeiro texto que nós vimos, Vianney diz que podemos orar a Deus para nos curar, acabar com essa nossa cegueira. Claro que podemos, mas não podemos esquecer da nossa oração de solicitar a Deus forças para curar a nossa alma. A cegueira, muitas vezes, é bênção, porque no passado nós nos perdemos diante do mundanismo, do sensualismo e assim por diante. E agora estamos reencarnando sem os olhos de ver, ou sofremos alguma doença ou acidente que vai nos levar à cegueira, mas por causa desse passado. Então não é castigo, é bênção, porque se voltássemos a enxergar normalmente, poderíamos novamente perder esta oportunidade reencarnatória. Então, trabalhemos a alma, ou
o espírito que somos. E não nos preocupemos com a doença que estejamos carregando ou com a deficiência que estamos carregando. Deus sabe de nós. E Ele é perfeito, portanto, tudo que Ele faz também é perfeito. Que possamos nos sublimar, que possamos ir além do corpo físico, sempre lembrando que somos almas ou espíritos e que a vida continua depois da morte. Muito bem, nós vamos, na semana que vem, dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, já convidando você que veio aí nos acompanhando para se preparar para o capítulo 9. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Então, nós encerramos com esta mensagem de Vianney, capítulo 8, e semana que vem iniciaremos o capítulo 9. Mas agora, vamos ao segundo bloco, porque nós estamos acompanhando o livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caiba Schutel. É uma obra muito importante, que todo espírita deveria ler e estudar. É uma publicação da Casa Editora O Clarim. Hoje, Caiba Schutel vai tecer comentários à luz da doutrina espírita sobre o Sermão do Cenáculo. Esse sermão foi dado por Jesus no último encontro que ele tem com os seus discípulos. Esse encontro ficou, por assim dizer, eternizado com a pintura de Leonardo da Vinci sobre a última ceia. Sim, aquele episódio em que Jesus reúne todos os seus discípulos, reparte o pão e o vinho, lava os pés dos discípulos e faz uma série de advertências e ensinos a eles. Então, Caiba Schutel vai comentar o Sermão do Cenáculo. Esse sermão está no Evangelho segundo João, no seu capítulo 14 e até o capítulo 18. Por isso, nós não fizemos a transcrição, porque o Caiba Schutel vai falar do Sermão do Cenáculo como um todo. Ele não destacou partes do Sermão do Cenáculo. E por falar no Caiba Schutel, vamos iniciar esse estudo passando a palavra a ele. É apenas um trecho desse capítulo no livro Parábolas e Ensinos de Jesus. Na sequência, vamos então comentar. Diz então Caiba Schutel, abrindo aspas, passando a palavra a ele. O Sermão do Cenáculo é tão importante, edificante e substancial quanto o Sermão do Monte. Este é a entrada do Espírito na vida perfeita. Aquele é a força, a esperança e a fé para prosseguirmos nessa tão gloriosa senda. O Sermão do Monte é a prédica pública dirigida à multidão que, sequiosa da verdade, corria pressurosa a beber na fonte primordial os ensinos que lhes aclaravam o entendimento e lhes afagavam o coração oprimido. O Sermão do Cenáculo é o conjunto de conselhos, exortações e recomendações que Jesus dirige particularmente àqueles que, de fato, querem ser seus discípulos. Leiam os capítulos 14, 15, 16 e 17 de João e verão nesse discurso de Jesus a bela, insofismável, concisa e maravilhosa doutrina cristã que o respeitável mestre fundou na terra. O lava-pés e a ceia não passam de símbolos, pretexto para a reunião, onde o mestre deveria exortar, consolar e fortificar seus discípulos, para que, com fé e coragem, resistissem às provas porque iriam passar com a tragédia do Gólgota.
O principal de tal reunião não consiste, pois, na ceia e no lava-pés, como julgaram as igrejas e os sacerdotes. O principal consiste nos ensinos que daí decorrem, como luzes cintilantes, através das páginas dos evangelhos. Continua Carbachuta. Depois de haver Jesus repartido com aqueles que deveriam cuidar da sua doutrina, o pão, que para Jesus simbolizava a mesma doutrina, e o vinho, que, como essência da vida, representa o espírito que há de vivificá-la sempre, depois de, munido de uma bacia e cingido de uma toalha, lavar e enxugar os pés de todos, em sinal de humildade e pureza d'alma, começa o seu memorável discurso com as doces palavras de resignação, conforto e esperança. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. E prosseguindo em seus ditames, garante-lhes que nem ele, Jesus, deixaria de os assistir e proteger, como também, sob a sua direção, o Pai Celestial lhes enviaria o Espírito Consolador, cuja falange de mensageiros os auxiliaria na sua gloriosa tarefa. Jesus proporciona-lhes toda a sorte de auxílio, garante-lhes todas as bem-aventuranças, diz-lhes que continuaria a viver, voltaria, se manifestaria e lhes daria assistência por todos os séculos dos séculos. E encerra o seu comentário Carbachuti com as seguintes palavras: faz ainda mais. Avisa-lhes que não se manifestaria ao mundo, porque o mundo não estava preparado para recebê-lo. Os homens não tinham os corpos lavados, quanto mais os pés para segui-lo. Garante, por fim, a seus futuros apóstolos o amor de Deus e acrescenta que tudo o que lhes havia dito fora com o assentimento do Pai, que a palavra não era sua, mas sim de Deus. Fechando aspas, essas são então palavras de Carbachutel, no seu livro Parábolas e Ensinos de Jesus, comentando o Sermão do Cenáculo, ou seja, a última reunião, o último encontro de Jesus com os seus discípulos. Essa reunião ficou famosa por vários motivos. O primeiro, a ceia, com a repartição do pão e do vinho. Segundo, a cerimônia do lava-pés, para representar a humildade. Terceiro, a traição de Judas, porque é quando Jesus anuncia que ele seria traído e que ele deveria, de fato, passar por toda uma flagelação e se retirar para Deus, encerrando a sua missão aqui na Terra. Mas também é um outro fato que faz esse sermão ficar conhecido, é quando ele anuncia aos discípulos que, apesar de desencarnar, ele retornaria 3 dias depois, ou seja, a famosa ressurreição do Cristo, e continuaria com eles, para prepará-los para a missão apostolar de espalhar o Evangelho no mundo. Por tudo isso, o sermão do cenáculo, ele ficou conhecido. Mas, normalmente, nós estudamos esse sermão compartimentado, pegando passagens. Então, algumas passagens são mais conhecidas do que outras. E Carbachutel, ele lembra aqui uma passagem que é importantíssima para
dar esperança aos seus discípulos, para que eles nada temessem e soubessem que estariam sempre amparados no serviço do Evangelho. Ele então diz a eles: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Então, primeiro, ele pede que creiamos em Deus, nosso Pai, que tenhamos plena confiança nos desígnios divinos e que possamos crer nele também, Jesus, porque ele é o Cristo, o enviado de Deus. E tudo o que ele estava ensinando, na verdade, partia de Deus e não dele. Por isso, nem podemos aqui afirmar que Jesus é o fundador do cristianismo, porque, na verdade, os ensinos vieram de Deus. Ele apenas os transmitiu, os ensinou a todos nós. E aí, ele também dá uma informação importante sobre as muitas moradas na casa do nosso Pai. Portanto, está aqui Jesus anunciando não apenas a continuidade da vida após a morte, ou seja, a imortalidade, mas também a reencarnação e a pluralidade dos mundos habitados. Tudo isto num único ensino. Por isso o Sermão do Cenáculo, realmente, ele é muito importante, ele deve ser lido com atenção. Então, pegue depois o Novo Testamento, abra no Evangelho segundo João, vá lá para o capítulo 14 e leia por completo os capítulos 14, 15, 16, 17, pegando também um finalzinho, uma parte do capítulo 18. O Sermão do Cenáculo, o último encontro de Jesus com seus discípulos. E vamos fazer este exercício de nos colocar no lugar deles. Porque todos os ensinos de Jesus, mesmo estes que foram dados reservadamente aos discípulos, porque Jesus não fez um discurso em praça pública, não fez um discurso para o povo, mas foi um discurso exclusivo para os discípulos, dentro do cenáculo, que era o terraço da casa onde eles estavam abrigados em Jerusalém. Mesmo assim, esses ensinos são para todos. Eles são atemporais, são para nós. Basta tirarmos os discípulos e colocarmos no lugar deles, ouvindo, então, Jesus falar para nós. Faça esse exercício. Vai ser muito importante. Opa, mil desculpas, programa ao vivo tem dessas coisas. Nós estamos transmitindo aqui no Rio de Janeiro e estamos enfrentando uma temperatura elevadíssima. Hoje chegamos a praticamente 40 graus. Só que o tempo já está mudando. E nós somos obrigados aqui a usar ar-condicionado. Depois tem que desligar o ar-condicionado, porque o tempo já está alterando e a temperatura já está começando a cair. E nos acontece, então, esses problemas aqui de espirrados. Ou tossirmos. Então, mil desculpas. Mas, então, não deixe de fazer esse exercício. Depois do programa, ou quando você tiver aí o seu tempo, aí no fim de semana, pegue o Novo Testamento e comece a ler o Sermão do Cenáculo a partir do capítulo 14 do Evangelho de João. E tente se colocar como se você estivesse sentado ali, ao lado, em frente de Jesus, e ouvindo ele falar para você. Isso vai ser muito importante para melhor compreender as palavras de Jesus e para melhor também colocá-las em prática.
Nós fizemos aqui a leitura apenas de uma parte do texto de Caiba Schuttel. Então, voltando aqui o slide, vale a pena também você pegar o livro Parábolas e Ensinos de Jesus para fazer a leitura completa do texto de Caiba Schuttel, do capítulo sobre o Sermão do Cenáculo. Portanto, você já tem aí 2 tarefas para realizar: a leitura do Evangelho de João e também o capítulo de Caiba Schuttel sobre o Sermão do Cenáculo. Muito bem, vamos então agora abrir o terceiro bloco do nosso programa. E é neste terceiro bloco que temos a estreia que falamos no início do programa. Vamos aqui mudar o slide. Vamos trazer, a partir de hoje, o benfeitor espiritual Emmanuel, através de Chico Xavier, comentando as cartas de Paulo de Tarso. Então, nós vamos, na verdade, reiniciar o estudo dessas cartas, só que agora com muito mais profundidade e destacando muito mais versículos do que fizemos até o programa passado, quando estávamos acompanhando o livro de nossa autoria, Paulo de Tarso e as cartas do Evangelho. Agora, então, nós vamos trazer Emmanuel. Emmanuel é um dos maiores comentaristas que nós temos do Evangelho, do mundo espiritual para nós no mundo material, utilizando a mediunidade extraordinária de Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico Xavier. E Emmanuel tem uma série de livros que ele dedicou a comentar os evangelhos. Então, nós temos a famosa série que começa com Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz, Fonte Viva. Na sequência, ele complementou isso com outros 2 livros, Palavras de Vida Eterna e Ceifa de Luz. Mas não são apenas esses 6 livros. Em várias outras obras que ele escreveu através do Chico Xavier, ele faz comentários acerca de passagens do Novo Testamento, ou seja, dos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, João, das cartas de Paulo de Tarso e assim por diante. E nós vamos trazer agora esses comentários. E vamos iniciar pela carta ou epístola aos Romanos, capítulo 1, versículo 14, quando Paulo nos diz: pois eu me sinto devedor a gregos e a bárbaros, a sábios e a ignorantes. Lembrando que essa carta aos Romanos, Paulo escreveu para que ela fosse entregue à pequena comunidade cristã, já em todos os ensinos de Jesus, que havia surgido em Roma, a cidade dos Césares, a cidade imperial. Os estudiosos consideram, pelo próprio conteúdo da carta de Paulo, que essa comunidade provavelmente era formada de judeus convertidos aos ensinos de Jesus e outros, como romanos, gregos e assim por diante, que também tinham tido contato com esses ensinos. E ali, então, na cidade de Roma, eles haviam formado uma comunidade para estudar o Evangelho. Muito bem. Vamos passar a palavra a Emmanuel. E ele vai fazer o comentário a esse versículo da carta aos Romanos, no livro Ideal Espírita. Então, anote aí, livro Ideal Espírita. É muito importante conhecermos a literatura espírita. Essa obra Ideal Espírita é fantástica. E ele, ao fazer um comentário, deu por título
ao seu texto, dívidas. Vamos então passar agora a palavra a Emmanuel. Ele nos diz: o apóstolo da gentilidade frisou claramente a sua condição de legítimo devedor de todos. E essa condição é a de qualquer outro ser da comunidade humana. A criatura em si não é apenas a soma das próprias realizações, mas também o produto de débitos inumeráveis para com o grupo a que pertence. Cada um deve incalculáveis tributos às almas com quem convive. Não nos esqueçamos de que vivemos empenhados à boa vontade dos corações amigos, à sabedoria dos mais experientes, ao carinho dos companheiros próximos, ao apoio e ao estímulo dos familiares, aos nobres impulsos das relações fraternais. Portanto, pelo reconhecimento das nossas dívidas comuns, provamos a real inconsequência do orgulho e da vaidade em qualquer coração e a impraticabilidade do insulamento em nosso passo evolutivo. A dívida importa em compromisso, e compromisso significa resgate natural ou compulsório. Todos somos devedores uns dos outros. Se ainda alimentas algum laivo de superioridade egoística à frente dos semelhantes, lembra-te das dívidas numerosas que ainda não saldaste, a começar pelo próprio instrumento físico que te foi emprestado temporariamente. Então, essas são as palavras de Emmanuel, através de Chico Xavier, comentando este versículo da carta de Paulo aos Romanos. Pois eu me sinto devedor a gregos e a bárbaros, a sábios e a ignorantes. Vamos agora entender essas palavras de Paulo dentro da sua época. Paulo, anteriormente, Saulo, havia sido doutor da lei. Ou seja, ele foi uma pessoa que estudou muito, que se preparou muito. Ele devia não apenas aos sacerdotes judeus, mas ele devia sim a gregos, porque ele pôde estudar os principais autores gregos, mas também a bárbaros. Bárbaro era uma expressão utilizada na época, que significavam, segundo a cultura vigente, os povos assim mais primitivos, de pouca cultura, mas de onde ele havia também aprendido muito, já que ele havia viajado por boa parte da Ásia, e que ele devia, portanto, tanto a sábios quanto a ignorantes, que podem ser ignorantes do ponto de vista cultural, filosófico, científico, mas que possuem a experiência da vida e que, portanto, podem nos ensinar coisas que são muito importantes. E Emmanuel lembra que, na verdade, todos nós somos devedores. Nós somos devedores aos nossos pais, que nos permitiram reencarnar e ter esta oportunidade de continuar o nosso aperfeiçoamento. Nós somos devedores aos estudiosos, de uma forma geral, para que possamos realizar os aprendizados que queiramos e necessitamos. Nós somos devedores daqueles que nos estendem a mão em auxílio à nossa caminhada terrena. Nós somos devedores de Deus. Somos devedores a Deus. Emmanuel lembra da dádiva do corpo físico, da dádiva da reencarnação. Todos somos devedores, porque todos estamos nesta caminhada de nos melhorarmos, de nos aperfeiçoarmos, para conseguirmos chegar mais rapidamente à perfeição.
E Emmanuel também nos lembra que o que nos perde aqui no mundo é a vaidade, é o orgulho, a prepotência. E nós temos que combater isso, sendo humildes, como Paulo de Tarso nesta sua fala aos romanos. Ele era Paulo de Tarso, o ex-doutor da lei judaica, homem vivido, experimentado, estudioso, dominava mais de uma língua, possuía cidadania romana, mas humildemente ele informa aos cristãos reunidos lá em Roma que ele, no fundo, nada mais era do que um devedor por todas essas graças recebidas e pela graça de ter recebido o Evangelho e podido, então, se transformar do homem da lei judaica para o homem da fraternidade e da solidariedade, o homem da lei de amor que foi trazida por Jesus. Então, hoje, iniciamos o estudo das cartas de Paulo através dos comentários de Emmanuel. E vamos prosseguir, então, daqui para frente, trazendo esse nosso querido benfeitor espiritual para aprendermos com ele. Antes de iniciarmos o quarto bloco do programa, quarto e último bloco, vamos à nossa dica literária. Nos últimos programas, nós estamos trazendo essa coleção de livros de Emmanuel, em que ele comenta o Novo Testamento, comenta o Evangelho. Hoje é a vez do livro Fonte Viva, psicografia também de Chico Xavier, publicação da FEB Editora, ou seja, da editora da Federação Espírita Brasileira. Não deixe de ler esta obra maravilhosa que é o livro Fonte Viva. Muito bem, vamos entrar agora na quarta e última parte do nosso programa, onde estamos trazendo a palavra de José Herculano Pires. Herculano Pires foi um grande estudioso do Espiritismo e do Evangelho. Viveu de 1914 a 1979. Fez uma obra belíssima no estado de São Paulo, principalmente na sua capital, onde ele participou da USE, a União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, do Instituto Espírita de Educação, da Rádio Boa Nova, do Clube de Jornalistas Espíritas, e assim por diante. Herculano Pires nos deixou mais de 40 livros, traduziu as obras de Allan Kardec e revisou a tradução de toda a coleção da Revista Espírita. A sua obra é muito respeitada. E entre os anos de 1970 e 1974, ele manteve na Rádio Mulher, uma rádio não religiosa, o programa No Limiar do Amanhã. No final do programa, ele fazia um comentário sobre alguma passagem do Novo Testamento. A editora Paideia, que, aliás, foi criada por ele, publicou esses comentários no livro que está aí na sua tela, O Evangelho de Jesus em Espírito e Verdade. E nós estamos, então, trazendo esses comentários de Herculano Pires para o nosso programa. Hoje é o capítulo 10, intitulado O Nascimento de Jesus. O Novo Testamento, então, foi aberto, como ele fazia questão de frisar, ao acaso, e caiu, então, o Evangelho segundo Lucas, com o seu capítulo 23, versículos 19 em diante. Essa passagem é a seguinte: naqueles dias, foi expedido um decreto de César Augusto para que todo o mundo fosse recenseado. Este foi o primeiro recenseamento que se fez no tempo em que Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade.
José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, à Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, para se alistar acompanhado de Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, completaram-se os dias de dar ela à luz. Teve o seu filho primogênito e o enfaixou e o deitou em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela região, havia pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. Um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e encheram-se de grande temor. Disse-lhes o anjo: não temais, pois eu vos trago uma boa nova de grande gozo, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi um Salvador, que é Cristo, o Senhor. Eis para vós o sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada numa manjedoura. De repente, apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Quando os anjos se haviam retirado deles para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos já até Belém e vejamos o que aconteceu, o que o Senhor nos deu a conhecer. Foram a toda pressa e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo isto, divulgaram o que se lhes havia dito a respeito deste menino. Todos os que o souberam se admiraram das coisas que lhe referiam os pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo quanto tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Muito bem, a partir desta passagem do Novo Testamento, no Evangelho de Lucas, comenta Herculano Pires. A escolha desse relato de Lucas foi feita pelo seguinte: dos evangelhos conhecidos, os evangelhos canônicos, os evangelhos que realmente são válidos, o de Lucas foi escrito segundo todas as informações existentes, não somente na tradição, mas também na pesquisa a respeito do assunto, não baseado somente nas informações dos outros evangelhos, ou naquilo que se dizia no meio cristão, mas particularmente nas informações diretas que ele, Lucas, foi obter de Maria, em Éfeso. Maria, mãe de Jesus, como nós sabemos, depois da crucificação e da morte do Senhor, ficou aos cuidados do apóstolo João. Todos nós sabemos daquele episódio do Evangelho em que Jesus entrega Maria aos cuidados de João. João foi morar em Éfeso, na Ásia, se estabeleceu com uma escola que, como nós sabemos, foi de grande importância para o cristianismo. Uma escola em que desenvolvia o ensino evangélico e preparava as criaturas para o exercício da pregação, ou seja, para o ministério da palavra, como se diria mais tarde. João levou Maria consigo. E Maria, de acordo com as informações, por exemplo, de Emmanuel, nós podemos ver essas informações em Paulo e Estevão, passou a morar, esta é uma informação até bastante poética, numa casinha à beira-mar, voltada para o mar. E a esta casinha modesta foi que Lucas se dirigiu para se informar com Maria de certos pormenores do nascimento de Jesus. E vemos, então, a naturalidade com que Lucas nos oferece o quadro do nascimento do Mestre. O aparecimento do anjo no campo a anunciar aos pastores
o nascimento de Jesus é bastante significativo. Esta informação aparece em Lucas como uma das informações dadas diretamente por Maria. E por que apareceu esse anjo no campo? Porque Jesus, como sabemos, nascendo na mais completa humildade, ele se ligava diretamente ao povo. Os pastores do campo, na noite gélida do Natal, enfrentando o frio para guardar os seus rebanhos, se assombraram com o aparecimento do anjo. O anjo, como sabemos hoje, graças aos estudos espíritas, era um espírito elevado. Todo espírito elevado, quando se manifesta para as criaturas humanas, aparece resplendente. E justamente por isso, deu-se-lhe a característica, o nome de anjo. E, como sabemos, criaram até mesmo as asas para o anjo. Asas por quê? Porque os anjos levitam. Os anjos sobem no espaço com facilidade, voam de um lugar para outro como se fossem aves, sem, entretanto, possuírem asas. As asas são símbolos da levitação, da capacidade de leveza do anjo. O anjo apareceu ali para convocar os pastores e indicar-lhes o lugar onde Jesus havia nascido. Reunindo esse dado com o dado do Evangelho de Mateus, referente aos reis magos, nós vemos que o nascimento de Jesus foi comunicado, ao mesmo tempo, a duas classes de pessoas: as criaturas humildes, que viviam do seu trabalho, dedicando-se ao cumprimento dos seus deveres na terra, distantes de todas as ilusões e tolices da política mundana e de todas as disputas inúteis dos homens, ganhando pão humildemente, com o suor do seu rosto, enfrentando as noites gélidas de inverno para o sustento de suas famílias. E a outra categoria é dos sábios, a daqueles homens que se fechavam nos seus estudos, nos seus laboratórios, nas pesquisas do tempo, procurando conhecer os mistérios de Deus, os mistérios da natureza. Estes dois tipos de criatura foram que receberam imediatamente o aviso do nascimento de Jesus. O próprio céu se incumbiu de levar-lhes esse aviso. E isso por quê? Porque Jesus não vinha para os grandes da terra, como ele mesmo disse. Ele vinha para os humildes, para os pequeninos, porque ele vinha lançar na terra as sementes do reino do céu, do reino de Deus. E o reino de Deus, como ele mesmo anunciou, deve nascer primeiro no coração dos homens, o coração dos ricos, o coração dos poderosos, o coração dos grandes da terra não estavam preparados para isso. Eram corações orgulhosos, arrogantes, que não cediam facilmente às impulsões do alto. Mas os corações pequeninos, os corações humildes, se abriam naturalmente, como se abrem as terras do campo para receber a semente. Eles se abriam com facilidade, com docilidade às palavras do alto. Então, Jesus viera para lançar os fundamentos do reino no espírito dos simples, no coração da gente humilde. E foi para isso que ele viveu, como sabemos, na condição de um homem humilde, palmilhando a terra com seus próprios pés, andando de um lado para outro para pregar a palavra divina e anunciando em toda parte a verdade da imortalidade da alma, da comunicação, da comunicabilidade dos espíritos com as criaturas humanas e da reencarnação, da necessidade de nascermos de novo. Não apenas nascermos no sentido moral, espiritual, mas nascermos também, como ele disse a Nicodemos, da água e do espírito, ou seja, da matéria e do espírito, porque é preciso nascer de novo para nos tornarmos dignos de entrar no reino de Deus.
Essas são as palavras de José Herculano Pires, na sua interpretação do Evangelho à luz da doutrina espírita. E assim, nós chegamos ao final de mais uma edição de O Evangelho em Espírito e Verdade, pela Web Rádio Cristo Consolador. Até semana que vem, desejando muita paz em sua vida. E você pode assistir todas as nossas edições no canal do YouTube da Web Rádio Cristo Consolador. Um grande abraço a você e até nosso próximo encontro. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.